registro para nacer, permiso para... Buenos días a todos, damos comienzo a la actividad. Olá, bom dia a todos. Nós vamos começar a atividade de hoje, nesse instante. O nome da nossa mesa é Mal-Estar na Civilização e Sofrimentos Contemporâneos. Eu queria apresentar para vocês primeiro as relatoras, a Juliana e a Janina. Elas são... Vou pegar aqui no WhatsApp, um minutinho. A Janina Paredes, que é da Sociedade Psicanalítica do Peru, e a Juliana Chapim, que é da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, aqui do Brasil. Nós vamos começar a mesa. Eu só queria dizer que essa mesa ela surgiu inspirada pela Diretoria de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, do qual eu ainda sou diretora, mas o meu mandato está acabando, então, em novembro, a gente vai ter um novo mandato, e não será mais comigo, né, a diretoria, mas eu, de certa forma, também queria fazer um apanhado desse trabalho que nós fizemos durante 4 anos, de 2017 a 2020. Então, essa mesa também visa problematizar a questão do mal-estar na civilização, que foi tema do meu mandato durante esses 4 anos. Eu vou fazer uma pequena introdução e depois vou apresentar por ordem quando cada uma das minhas colegas aqui forem falar. Então, cada vez que uma for falar, eu faço a apresentação, acho que fica mais fácil para todo mundo poder acompanhar. Então, em 1929, como vocês sabem, o Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização. E ele propôs que a culpa inconsciente, consequência do masoquismo e dos ataques do superego ao eu, seria impeditiva da fruição da felicidade. O progresso civilizatório e tecnológico, segundo Freud, cobra do indivíduo um alto preço. O indivíduo é obrigado a renunciar à agressividade como esforço necessário ao desenvolvimento civilizatório, e assim ele se torna refém do sentimento de culpa e de constante mal-estar. Mas Freud deixou para os futuros psicanalistas o questionamento relativo aos tipos de sofrimento que surgiriam no futuro pelo fato da civilização, em constante transformação, impor de maneira permanente ao homem múltiplas coerções pulsionais, estilos de vida e diferentes formas de pensar e de adoecer. Então, de que formas o mal-estar e a agressividade estão presentes no homem, nas artes e na sociedade nesse início de século XXI? Esse tem sido o tema investigado pela Diretoria de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo desde 2017. Organizamos conversas a partir dos textos de Freud e também de Fábio Herrmann, além de debates por meio do cinema, teatro e artes plásticas. Nessa mesa, a gente quer escutar os colegas de outras sociedades, conhecer diferentes realidades dentro da questão do mal-estar na civilização. Eu vou só dar um breve exemplo para vocês. Esse exemplo vai partir do meu estudo, que há 20 anos eu venho estudando a mentalidade de dieta e o controle social do corpo e do comer. E eles tiveram um enorme crescimento, que nós chamamos isso de problemas alimentares, teve um enorme crescimento a partir da segunda metade do século XX. E a compulsão a compulsão do comer e a fobia de gordura, eles estão muito ligados, são sintomas que estão ligados à forma como a cultura faz as suas repressões, as suas coerções pulsionais. Então, a cultura passa a tratar
a alimentação e as formas corporais, com uma forte coerção e repressão e moralidade sobre o comer. E eu me perguntava, né, já desde os anos 80, desde os anos 90, como é que o comer tinha se transformado num enorme problema social, fruto de preocupação, de medo e de angústia, né? E a resposta que eu fui encontrando ao longo dessa minha investigação é que os sintomas, eles também caracterizam uma época, principalmente a psicoplastia dos sintomas. São resultado da associação entre níveis sociocultural, intrapsíquico e psicopatológico, e vão muito além dos conceitos de neurose, de perversão e de psicose, porque esse tipo de sintoma ele problematiza a relação entre a psicogênese infantil e a psicogênese cultural. Eu só fiz uma breve fala inicial para poder agora apresentar minhas colegas aqui da mesa. Estou muito satisfeita que elas aceitaram o nosso convite para poderem estar aqui, né? E eu vou, então, apresentar agora a Laura Katz. Ela é membro titular com função didática da Associação Psicanalítica da Argentina. Ela foi secretária científica da mesma sociedade, editora associada da revista Caliban, entre 2017 e 2018, e ela também é diretora de Comunidade e Cultura da FEPAL, na gestão de 2018-2020. Eu vou passar a palavra para a Laura. Bom dia, Laura. Você está sem microfone. Você precisa abrir seu microfone. Ok, ahí va, ¿ahí va? Ok. Buen día a todos. Gracias, Lu, por la presentación. Un placer compartir en la mesa con Raya, Laura y Dora. Gracias por la invitación a participar. Y bueno, voy a presentar mi ponencia en la mesa para después ver si generamos un intercambio entre nosotros y el público. El texto yo lo titulé, no es muy original, Malestar en la cultura hoy, y comienzo. La correspondencia entre Freud y sus contemporáneos se podrían considerar como una obra paralela, alternativa y de no menor importancia que los trabajos conocidos como sus obras completas. En el intercambio epistolar, Freud adelanta, ensaya, toma decisiones, nombra por primera vez muchos de sus conceptos y algunos otros por única vez. En el epistolario se van elaborando y produciendo descubrimientos. Entre sus maestros, sus discípulos, su historia y su época, construye puentes que articulan legalidades diferentes, funcionamientos heterogéneos. Descifra claves para poder dar cuenta de esa gramática particular del inconsciente. La correspondencia con Fliess ocupa en el conjunto de la obra freudiana un lugar particular, tanto en el aspecto temporal, ya que se mantuvo desde 1887 hasta 1902, como en el aspecto conceptual. En ese intercambio epistolar con Fliess se pueden encontrar lo que algunos autores llaman, comillas, el alma del descubrimiento freudiano. Lacan, en el seminario 2, lo llamó la conversación fundamental. También mantuvo un intercambio epistolar con varios escritores de su época, en general, escritores que él admiraba. Romain Rolland ocupó un lugar privilegiado. Freud había leído en francés algunos de sus libros. El intercambio de cartas con Romain Rolland comienza en el año 1923. Freud le solicita a un decorador, que se llama Edouard Monod Herzen, su deseo de conocerlo.
la amistad con Roland se mantendrá hasta el final de su vida. Existen en la obra freudiana algunos testimonios de la relación epistolar con él. Algunos autores consideran a Romain Rolland como alguien que ocupó el mismo papel transferencial que había cumplido en los comienzos Fliess en los últimos 15 años de la vida de Freud. En 1936, Freud le escribe a Romain Rolland una carta en ocasión del cumpleaños número 70, el cumpleaños de Rolland, y se lo regala. Todos conocemos este texto y este escrito, que es el trastorno de memoria en la Acrópolis. Es un escrito en el que Freud plantea las condiciones que permitirían a un sujeto atreverse a ir más lejos que el padre. 10 años antes de este texto, Freud le envía a Rolland un ejemplar del Porvenir de una ilusión. Luego de haberlo leído, Rolland le escribe una carta a Freud en donde le dice, cito, que le hubiera gustado que hiciera un análisis del sentimiento religioso espontáneo, que es totalmente diferente, aclara Rolland, de las religiones propiamente dichas, y mucho más duradera. Refiriéndose, cierro comillas, refiriéndose al sentimiento oceánico. Freud recibe la propuesta de Rolland y como respuesta a esa propuesta escribe Malestar en la cultura. Malestar fue escrito en un periodo marcado por profundas turbulencias sociales, políticas y económicas a escala mundial. Es un texto en donde Freud refleja en buena medida su estado de ánimo ante los acontecimientos de su época y su desilusión frente a los fracasos de la civilización. Pero además es un escrito de un hombre preocupado por la condición humana en el escenario sociocultural e histórico de ese tiempo. También es la producción de un pensador que se interroga por la escena psíquica que alude a la constitución del psiquismo del sujeto. El sufrimiento, dice, y lo podemos recorrer en distintos momentos del escrito, nos acosa desde 3 fuentes: la fragilidad de nuestros cuerpos, el poder superior de la naturaleza y la relación entre los hombres. Lo que guía su escritura es el esfuerzo por alejar ese sentimiento oceánico planteado y propuesto por Rolland, dejando en claro su desacuerdo. Esta idea de lo ilimitado que define al sentimiento oceánico estimula a Freud a reflexionar sobre los límites de la condición humana. Lleva su pensamiento al borde para referirse a las dificultades del hombre con su objeto y de la cultura de la felicidad. El pensamiento freudiano no admite la posibilidad de que, abro comillas, el sujeto pueda evadirse del lenguaje para sumergirse directamente en ese océano ilimitado. Cierro comillas. Cita freudiana. Esta imposibilidad para Freud es contradictoria con los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Por este motivo, Lacan, en el Seminario 7 de 1959, La ética del psicoanálisis, se refiere al texto de Freud, El malestar en la cultura, y lo refiere como, comillas, cito, una obra esencial, en la cual Freud realiza la suma de su experiencia y expone a la luz del día, abro comillas, lo trágico de la condición humana. Malestar en la cultura y un trastorno de memoria en la Acrópolis son 2 trabajos centrales en la obra freudiana y están anudados por este intercambio que yo señalo epistolar entre Freud y Romain Rolland. Querría detenerme en una carta
especial de este epistolario, fechada el 4 de marzo de 1923, o sea, 6 años antes de Malestar en la Cultura. Esta carta, a la vez, de 1923, marca el inicio, como dije anteriormente, de la relación epistolar con Roland, que dice así, cito: «Muy señor mío, el haber podido saludarle será un recuerdo feliz hasta el final de mis días, pues para nosotros su nombre ha estado asociado a la más bella de las ilusiones, es decir, la extensión del amor a toda la humanidad. Pertenezco, desde luego, a una raza que en la Edad Media era tenida por responsable de todas las epidemias y a las que hoy se atribuye la desintegración del Imperio austríaco y la derrota alemana. Tales experiencias le quitan a uno la esperanza y, desde luego, no dan base para concebir ilusiones. Gran parte del trabajo de mi vida, aclara entre paréntesis, soy 10 años más viejo que usted, ha transcurrido intentando destruir mis propias esperanzas y las de la humanidad». Acto seguido agrega: «Mas, si aquellas no pueden ser hechas realidad, o lo logran solo en parte, si en el curso de nuestra evolución no aprendemos a derivar a los propios instintos de la senda que conduce a la destrucción de nuestros semejantes, si continuamos odiándonos por cosas insignificantes y exterminándonos por un ruin ánimo de lucro, si seguimos explotando los grandes progresos realizados en el control de los recursos naturales para nuestra eliminación mutua», se pregunta Freud en esta carta, ¿qué clase de futuro se ofrece a nosotros? Sin duda, es difícil librar la preservación de nuestra especie del conflicto que existe en nuestra naturaleza instintiva y la exigencia de la civilización. Continúa y cierra: «Mis escritos no pueden ser, como los suyos, alivio y sosiego para el lector. Mas si bien he de creer que han despertado su interés, me permitiré enviarle un librito, que sin duda no conoce, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, publicado en 1921. No es que considere que este trabajo resulte especialmente satisfactorio, pero sí creo que llega a una comprensión de la sociedad. Sinceramente suyo, Freud». Cierro comillas y sigo mis preguntas un poco, ¿no? Y pongo: ¿cuánta vigencia tiene esta carta a la luz de los acontecimientos que estamos atravesando? Y me pregunto, ¿podríamos leer hoy esta carta como un pedido a la cordura de la especie humana? Este es un tiempo en donde la sensación de inquietud, desasosiego y la carencia de certezas atraviesan el mundo fantasmático de cada uno de nosotros y también como parte de lo colectivo. ¿Será que este hecho extraordinario que estamos transitando nos deja expuestos a nuestra fragilidad, a la mortalidad, como bien señala Freud a partir de 1920, como horizonte necesario de la vida? ¿Qué hacemos hoy los psicoanalistas con el caudal de lo que heredamos? ¿Lo ponemos al servicio de las preguntas que hoy nos atraviesan, signadas por la inquietud y la incertidumbre? ¿Será que debemos afrontar el riesgo de la experiencia del inconsciente en el deseo,
siempre decidido a renovar su apuesta. Renovar la apuesta por el deseo implica rescatar el valor de la palabra en su dimensión dialógica, para poder de esta manera encontrarnos con aquella resonancia que rescate la capacidad de asombro y de creatividad. Frente a las circunstancias colectivas que estamos atravesando, el encuentro analítico permite al sujeto en transferencia construir lazo social, entendiendo al lazo social como una estructura simbólica fundamental para poder dar sostén y soporte a la subjetividad. Volviendo al malestar, ¿es posible eliminarlo? ¿Podríamos pensar en algún tipo de fertilidad del malestar, como señala Mariano Horenstein en un trabajo, para que hoy nuestras vidas puedan ser más vivibles y nuestros tiempos menos brutales? El psicoanálisis permite que la apuesta siga en pie, para poder hacerle frente al malestar que hoy mantiene las tres fuentes enunciadas por Freud en 1929, absolutamente vigentes. Estas son la fragilidad de nuestros cuerpos, la supremacía de la naturaleza y la insuficiencia de normas para regular los vínculos entre los hombres y las mujeres. Muchas gracias. Pena que não dá para ouvir os aplausos, né, Laura? Obrigada. Gracias Raya, gracias Dora, gracias Lu. Eu queria avisar vocês que o chat do Zoom está habilitado, então quem quiser mandar perguntas para o chat, as relatoras já estão aqui anotando as perguntas e selecionando para organizar a mesa, tá bom? Agora a gente vai escutar a Laura Veríssimo de Posadas, ela é membro com funções didáticas da Sociedade Psicanalítica do Uruguai, ela foi editora da revista Caliban, diretora da revista Uruguaia de Psicanálise, ganhou o prêmio Psicanálise e Liberdade em 2018 e também é representante do board da IPA entre 2019 y 2021. A gente agora vai escutar a Laura. Por favor, Laura. Bueno, gracias, Luciana. Un disfrute realmente la compañía de las colegas en este panel. Yo le debo confesar que yo no soy la misma que aquella que escribió el texto que envié a publicación. Realmente este congreso ha pasado por mí, ha dejado efectos fuertes, así que lo que voy a decir no coincide en algunos trechos con lo que está publicado. Peço desculpas a meus queridos colegas brasileños, tentarei falar devagar. Bueno, como sabemos, una de nuestras tareas, y este congreso lo demuestra ampliamente, es, la tarea del psicoanálisis es buscar una y otra vez su lugar en la cultura. A mí me parece que este congreso es inaugural en algún sentido, no solo por ser el primer congreso virtual, sino por la insistencia y la reinvención. Ese había sido, sí, el título de este texto, Insistencia y Reinvención. La insistencia y la reinvención de nuestra participación en los asuntos de la vida social y política. Yo creo que solo a precu podremos decir qué factores contribuyeron a las características de este congreso, que yo creo que me hago eco de comentarios de muchos que estamos impresionados, ¿no?, por la potencia, la fuerza que tiene. Yo me hice algunas hipótesis. Se trata del impacto de la pandemia y del estado de incertidumbre y precariedad en Latinoamérica, en cuanto a lo sanitario y también en cuanto a lo político. Ha incidido
la elección del tema, que nos revela, en tanto analistas como seres de frontera, moviéndonos en ese espacio que no se presta a la topología interno-externo, adentro-afuera, como lo transmitió también Joel Birman en el panel, en la sesión de apertura. Serge Leclerc, que es un autor al que yo retomo de vez en cuando, ya por 1994 advertía contra el riesgo del encierro del psicoanálisis en formas de esclerosis, decía él, y de enquistamientos satisfechos. Y señalaba que si el psicoanálisis no resiste a esa tentación, digamos, sucumbiría al malestar en la cultura que el propio psicoanálisis revela y del cual, de la agudeza y del análisis freudiano al respecto, las citas de Laura acaban de dar muy buen testimonio. Y lo que es impresionante en el trabajo de Laura es la vigencia, ¿no? Porque él está revelando los malestares de su época, como nosotros tenemos la tarea de indagar los propios a la nuestra, y en algunos momentos es de una vigencia, ¿no? Lo que Laura decía, muy, muy clara. Entonces nosotros retomamos sus planteos para ponerlos a prueba en relación a nuestros actuales modos de vivir, de pensar, de gozar, de sufrir y de enfermar, como lo planteaba Luciana en su introducción. Este congreso a mí me ha hecho pensar que por estas cosas que Leclerc ya iba avisorando en el 94, cuánto le hubiera gustado participar en este congreso, ¿no? Porque no estamos encerrados en enquistamientos y autosatisfacciones. Laura también con su epistolario mostraba el entrelazado en Freud de los conceptos fundamentales, la práctica y el análisis del eje social. Este eje por momentos ha sido descuidado, ¿no? Está presente en el proyecto freudiano, por momentos parecía descuidado, a veces es muy resistido, mientras que colegas, bueno, como Marcelo Viñar, han reivindicado siempre la incidencia, ¿no? De lo social en el analista, como en el analizante, como en nuestra práctica. Entonces, renovar la apuesta del deseo, como propone Laura, es para nosotros siempre insistencia, y ahora la insistencia de captar lo nuevo, en medio de lo de siempre, lo nuevo, lo singular de nuestra época, ¿no? Porque hay cosas que nos duelen, nos afectan, y son de siempre: la inequidad estructural, la pobreza estructural, el racismo estructural, aunque cada época las silencia o las escucha de un modo diferente. Me parece que un aspecto de lo nuevo es la mayor organización de las minorías para reivindicar sus derechos, con un efecto que me parece que importa considerar, que es el hecho de que muchas veces lo minoritario sustituye a lo colectivo. Y eso produce, como lo dijo una vez Leopoldo Nosse, que me pareció una expresión muy ajustada, produce la fragmentación de las banderas, decía Nosse. Bueno, también es reciente, y lo hemos tenido en nuestro congreso, como aportes, ¿no? Como los aportes de Paula Sibilia, apuntando a la masificación de la informática, a su uso como instrumento político, con una doble faz, ¿no? De convocatoria a lo que un uruguayo llamado Altamirano, leí que toma de Roig, no sé cómo se pronuncia, R-O-I-G, algunos pronuncian Roig,
a la movilización a la moralidad de la protesta. Pero también está la otra contracara, ¿no? La siniestra de la manipulación, las fake news, bueno, lo que ha hecho llegar al poder a líderes inescrupulosos de los que el planeta va a demorar mucho tiempo en recuperarse, ¿no? Y que, bueno, y recientemente a la terrible decapitación de este docente francés llamado Samuel Paty en París, lo que fue, quien fue denunciado, ¿no?, por las redes, por enseñar a pensar, enseñar a conocer el mundo, las distintas culturas, y bueno, y fue una incitación a través de las redes. Esta situación actual, en un trabajo que yo escribí en el 18, evocaba la definición de posverdad, que en la actualización de la Real Academia de 2017 se define así: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. Bueno, los rasgos de cada época, ¿no?, se expresan por el habla, y la nuestra tiene este terrible privilegio de que en el 2017 el diccionario de la Real Academia incluya esta palabra de la posverdad. Entonces, de ahí me surge una pregunta, que esto tiene que ver también con estos días del Congreso, está en el texto que yo había mandado. Una de nuestras funciones no sería constituirnos a través de nuestro discurso en la esfera pública en una línea de defensa contra el avance de la mentira, de la diseminación de relatos engañosos. Recuerden que en el mismo panel de apertura que yo citaba, Joel Birman, a mí me resultó muy esclarecedora su propuesta, ¿no?, en cuanto a nuestra responsabilidad ante discursos como los de los neopentecostales, ¿no?, discriminatorios, clasificatorios, que toman temas que para nosotros son tan caros y tan estudiados y tan trabajados: el cuerpo deseante, el deseo como migrante. En ese sentido, los colegas de APSA norteamericanos han hecho un pronunciamiento que me parece muy interesante. Ellos hablan como de un sociópata, de lo que es, ellos lo llaman el carácter, ¿no?, y definen todo lo que es. Están definiendo a Trump, ¿no?, en plena campaña electoral, pero hablan desde donde saben, y proponen, invitan a pensar a la hora de ese acto, ese ritual laico que es el voto, ¿no? Entonces, intervenir en el discurso público cuando, bueno, somos interpelados en aquello que tiene que ver con el cerno de nuestra disciplina. Leclerc llegó a visorar estos cambios y se inquietaba en ese año 94 por la mutación de pensamiento resultante. Se preguntaba cómo reavivar en este sistema pseudo-simbólico la vivacidad de la función simbólica. Y decía, esta es la pregunta que debería hacerse todo ciudadano sujeto y que el psicoanalista debería honrarse en sostener. Todo debería incitarlo a ello, comprometido como está por su práctica cotidiana a enfrentar el conflicto, la contradicción, lo imposible, y uncido a la labor de roturar tierras demasiado conocidas para volver a encontrar en ellas una nada de no lugar donde pueda advenir algo nuevo del orden del sujeto. Ante el incremento de la violencia contra los más vulnerables, jóvenes, mujeres, negros, pobres,
nos preguntamos, parafraseando a Leclerc, ¿qué puede y de qué modos aportar el psicoanálisis a la construcción de ese no lugar que haga posible que algo nuevo pueda advenir en el orden social? Yo soy de las que pienso que nuestra práctica cotidiana es nuestra ancla, la que nos define como psicoanalista, y que ella y las expresiones artistas constituyen una cantera desde donde analizar, tanto en lo singular como en lo colectivo, los efectos de los discursos del otro en la constitución del sujeto. En la constitución subjetiva y en la constitución del sujeto de derechos como ciudadano. La propuesta de este panel, como decía Luciana, fue compartir experiencias de trabajo en distintas sociedades en las cuales hubiéramos trabajado el malestar y la agresividad presentes en las artes y en la sociedad en este inicio del siglo XXI. Y cómo, a través de qué expresiones artísticas lo habíamos realizado, ¿no? Yo quería compartir brevemente, porque creo que ya no me queda mucho tiempo, algo de lo compartido en los encuentros de novela organizados por el Centro de Intercambio de APU, donde en este segundo año nos reunimos en torno a cuentos. Entre ellos, El Camino de la Costa, de Juan José Saer, y de Óxido y Hueso, de Craig Davidson, recrea mundos de fronteras. Por eso los evoqué para esta invitación. Nos enfrentan a modos de padecimiento de personajes que viven en los márgenes, que solo pueden recorrer el camino de la costa, ya sea por miseria o por traumatismos, viven en la violencia o recurren a ella como intentos fallidos de existir para los otros. El personaje dice: todavía no sabía ni por qué había nacido, ni por qué había reunido tanto odio. Los ojos del pueblo en el que había nacido y vivido por 25 años lo contemplaban con curiosidad y hasta malevolencia. Recordó que había pensado confusamente que si entre todos los que lo contemplaran hubiera habido uno solo que fuese capaz de explicarle por qué él había nacido y por qué había nacido allí, en ese pueblo, y por qué en ese momento, cercado por 2 agentes, recorría el pueblo hacia la cárcel por haber golpeado a un hombre hasta casi matarlo. Él se habría desembarazado de los agentes y habría corrido hasta ese hombre para caer de rodillas ante él y pedirle cuentas o una cierta absolución. Nos son familiares desde nuestra teorización y nuestra práctica los efectos en el sujeto por la falta de respuesta del deseo de reconocimiento, de la ausencia de un otro que aporte significantes y que en los que se produzca la necesaria operación de alienación y la consecuente ruptura y subjetivación. Tan necesario como el alimento para la subsistencia física, es un otro deseante que a través del lenguaje incluya a cada ser humano en una red significante y lo sostenga en su inermidad, que no lo desampare. En ese lugar de filiación enraiza un mito de origen, la novela familiar, las creencias, textos que van haciendo texturas que amparan. Y esto vale para la peripecia subjetiva en el marco familiar como para cada sujeto de derechos en el marco social, donde el discurso desde el Estado es clave. Se desentiende dejando a los más vulnerables expuestos, entregados a las leyes del mercado, o da respuestas de reconocimiento y cuidado que marcan su existencia.
Yo acá voy a retomar una discusión que hubo en torno a los planteos de Diana Sperling, una discusión que quedó más bien en el chat, que no se retomó y que a mí me hizo pensar mucho, porque estas respuestas desde el otro, en reconocimiento a los derechos de cada ciudadano por su mero hecho de ser humano, producen muchos rituales laicos, rituales ciudadanos. Entonces, cuando esto ocurre en un mismo gesto o acto, a veces en un espacio y un tiempo definidos, el sujeto es reconocido como ciudadano de pleno derecho, como decía, y así enlazado al colectivo. Por ejemplo, en Uruguay, los niños de primer año de escuela prometen la bandera. En primer año de liceo la juran. Y yo entiendo así esta propuesta de Diana en cuanto a los rituales, en ese doble movimiento, ¿no? De inscripción del niño en una ciudadanía, en relación a una palabra de promesa, una bandera, a su vez en ese rito de pasaje, ¿no? En un primer año, y a su vez la inscripción de la cultura en el sujeto. Esto es lo que yo considero rituales laicos y que me parecen plagados de efectos y de sentidos, y por ahí me interesó mucho la propuesta de Diana. Esto ocurre también entre el infans y quien lo ha deseado, ¿no? En consideración a las nuevas organizaciones familiares, lo digo con palabras así de amplias y abarcativas. Quien ha deseado a ese bebé a través de palabras, juegos, cuentos, vehiculiza su deseo, habilita el surgimiento del sujeto psíquico y lo inscribe en una familia, en un linaje. Estos son, a mi modo de ver, como rituales de la vida cotidiana, que me evocaron lo que Mirta Casas llamaba epifanías de lo cotidiano, ¿no? Como pequeños eventos cargados de significancia. Tanto en los textos que he mencionado, como en la reciente Joker, y acá se dieron varias casualidades en la preparación de este panel, yo evocaba cómo los excluidos, como Joker y estos personajes, quedan asignados a un lugar al margen, no existen para otros y así creen que no existen, porque carecen de esa respuesta de reconocimientos que les hace ser alguien. Toda la vida dudé de mi existencia, dice Joker, y es con su acto, como el personaje de Saer, que pretende existir para los otros. Para terminar, me pregunto si estamos en un momento en que realizamos aquella aspiración de Serge Leclerc de sacar al psicoanálisis de sí mismo para reunirlo con la historia. Muchas gracias. Não dá para ouvir os aplausos. É uma pena. Uma pena, temos 185 pessoas assistindo, aposto que elas estão gostando muito dessas apresentações, eu estou gostando muito também das apresentações, e a gente vai continuar. As questões que vocês têm trazido são questões essenciais para a gente compreender o mundo de hoje e qual o lugar da psicanálise, qual contribuição a psicanálise tem a dar para as nossas sociedades latino-americanas, para a vida coletiva. Eu vou apresentar agora a Raya para vocês, ela é a próxima a falar, ela vai retomar um pouco do tema, pelo menos do tema do Coringa, do Joker, né, Raya? E a Raya, ela se chama Raya Angel Zonana, ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, editora-chefe da revista Caliban, que é a revista latino-americana de psicanálise. Por favor, Raya. Bom, bom dia. Eu estou feliz de estar nessa mesa com 4 queridíssimas amigas
E, como já disseram, né, esse congresso aqui no Brasil, a gente diz, saiu melhor do que a encomenda. Tá? Muito, muito, muito bom. E a gente está vendo isso no texto da Laura, né, como a gente vai assistindo o congresso e os nossos textos vão mudando, né, pelos aportes dos colegas. E esse texto foi muito interessante porque eu não tinha visto o texto da Laura e ela me pediu para ver uma palavra em português e, de repente, eu vejo que ela termina com o Joker e é do Joker que eu vou falar. Então, bom, o texto é Um Coringa entre tantos, né? Eu vou partir do final do texto da Laura, do mal-estar e dos invisíveis, aliás, dos quais a música que nos introduziu e que introduziu a mesa, a construção do Chico Buarque, é vamos dizer, um hino, né? Um hino aos invisíveis, que quando morrem atrapalham o trânsito. Então, dos invisíveis da nossa civilização, e o filme Joker me ajuda a pensar nisso. Do romance O Homem que Ri, escrito por Victor Hugo em 1869, vem a inspiração para o personagem dos quadrinhos e para o visual do filme. O livro, no qual a desigualdade social e a crueldade da civilização já estão postas, foi levado às telas em 1928 pelo diretor Paul Leni, que, como parte do expressionismo alemão do início do século XX, sofreu grande influência da psicanálise. Ao pretender enfatizar a subjetividade do ser humano, principalmente seus aspectos mais sombrios, o expressionismo escolhe uma paleta cromática agressiva para sublinhar os temas da solidão, da miséria do humano, da crueldade, que, aliás, é a estética do Coringa. É também nessa mesma época, né, como falava a Laura, que Freud conceitua a pulsão de morte e escreve O Mal-Estar na Civilização. Mas o personagem dos quadrinhos aparece só em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Aí vem a pergunta: podemos imaginar que no palhaço do crime estaria a figura de Hitler, na época o inimigo número 1 dos Estados Unidos, país que, assim como Batman, se coloca como aquele que combate o crime e a maldade do mundo, que, aliás, é o que, né, estamos vendo no momento. Bom, a versão criada pelo diretor Todd Phillips mantém essas referências, mas se amplia com outras inspirações, desde o lirismo do Charlie Chaplin, grande clown do cinema, até a violência e degradação da Nova York dos filmes de Scorsese dos anos 70 e 80, da era do vazio de Lipovetsky, da indiferença, do culto ao narcisismo de Christopher Lasch, do consumo de Baudelaire, enfim, né? Arthur Fleck, o Coringa, ele nasce desse contraste entre violência e lirismo que vemos já na primeira cena, uma cena clássica, quando uma lágrima borra o grande sorriso pintado no rosto do palhaço. Logo depois, esse mesmo palhaço, com suas roupas coloridas, dança desajeitadamente ao som de uma pianola tocada por um velho músico negro, numa referência aos primórdios do cinema. Em uma rua barulhenta, músico e palhaço anunciam a liquidação total do estoque de uma loja de instrumentos musicais. Assim como os instrumentos, os artistas também parecem ser mercadoria de consumo e descarte. Será que o palhaço, a música e a arte sobram? Se é na tela da TV que o mundo existe, ainda haveria espaço para artistas de rua? A errância, a exclusão, condições do artista e temas de Baudelaire já no final do século XIX aproximam a figura do poeta, a do saltimbanco, do clown degradado pela pobreza
e acompanhado por uma ciranda de personagens também errantes, ciganos, cômicos, trapezistas, aí eu vou citar o João Freise, personagens por meio dos quais os artistas realizarão uma reflexão, uma acrobacia poética e plástica que acabará configurando a identidade do artista no mundo moderno. Algo que nós, psicanalistas, também buscamos, o espaço a ocupar nesse estranho mundo, o que está evidenciado nesse congresso. Desses personagens, o palhaço, em especial, pelo aspecto do exagero, expõe o ridículo do humano em cores fortes, quase uma caricatura. Jacques Lecoq, um dos criadores do teatro físico, diz que é do fracasso da tentativa de fazer rir que se cria o clown. O ator ele deve descobrir a parte de clown que o habita, e quanto menos ele tentar representar o personagem e mais se deixar surpreender pelas próprias fraquezas e inabilidades, mais chance ele terá de ser clown, de fazer rir ao expor o ridículo de todos nós. Eis a cena clássica que mistura riso e lágrimas. Ou, dito em linguagem freudiana, o clown que habita em cada um de nós pode aparecer no momento em que este superego mais benevolente com o ego, né, subjugado, né, permite. E é nesse palhaço que fracassa, até mesmo como palhaço, que encontramos o Coringa. Arthur Fleck tem um subemprego, é pobre e mora em um velho e decadente edifício na periferia. Ao cruzar no elevador com uma vizinha, esta comenta que o prédio é horrível e, com ar entre brincadeira e cansaço, faz com as mãos o gesto de atirar na cabeça com um revólver. Arthur, também como uma brincadeira, sorrindo, repete o gesto. É um diálogo mudo, muito expressivo, que denuncia o possível futuro dos que vivem nesse edifício, nesse bairro, nessa periferia triste. Eles são, em sua maioria, negros e pobres, excluídos das áreas arborizadas e limpas, onde vive a elite de Gotham City, ou Nova York, ou Buenos Aires, ou Lima, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E assim por diante. De um lado, os visíveis, com uma vida vivível, de outro, os invisíveis, marcados para perder no jogo da vida. Jokers, sem identidade, em subempregos, submoradias, subvidas. Confirma-se essa percepção quando vemos o pequeno apartamento onde Arthur mora com sua mãe doente, de quem cuida, fato que tece toda a sua existência, ao criar entre eles um laço indissolúvel, incestuoso, que aprisiona o filho numa pele infantil e mortífera. Sujeito a esse laço, o que lhe resta é um mundo de devaneios que beira o delirante. Delirantemente deseja um pai poderoso, midiático, comediante como ele gostaria de ser. Arthur necessita também de um pai-estado, que o supra com as muitas pílulas que toma para manter um precário equilíbrio psíquico. O poder da ciência mostra seus limites, não há cura para o humano. Apesar dos medicamentos, Arthur sofre. Quer ser escutado para colocar palavras em sua dor, mas não encontra quem o escute. Ou talvez necessite de um pai que o subtraia desse espaço materno dominado pela psicose e pela ruína. Ao chamar Arthur de happy e lhe dizer que ele nasceu para ser feliz e fazer os outros felizes, sua mãe lhe conta a grande mentira de sua vida. Com uma mãe delirante, abusado física e psiquicamente desde o nascimento, Arthur é um exilado de sua própria vida. Put on a happy face, frase que aparece em vários momentos do filme e significa algo como faz cara de feliz, é muito diferente, de fato, de ser feliz. É um pouco o que diz a Laura Katz no texto dela sobre, né, o ser feliz, né,
Ditadura da Felicidade, a Luciana também. O riso, segundo Lacan, é a primeira forma de comunicação entre mãe e o bebê. Antes de qualquer outra linguagem, é o riso que o bebê oferece à sua mãe. E esta se torna o seu primeiro clown, num jogo que constitui a criança. Para Arthur, que jogo poderá surgir do espelho cego que tem no rosto de sua mãe? Um jogo onde a crueldade se reflete em seu corpo pulsional e desiludido. Uma máscara como a máscara de palhaço que não diverte e revela mais do que encobre. Por baixo de sua maquiagem borrada, seu verdadeiro riso é um ruidoso sinal de sua doença, um riso de dor, de terror inquietante que transforma seu semblante e o torna um personagem trágico. Denuncia sua loucura e seu sofrimento, assim como o Coringa denuncia a violência de nossa civilização. A civilização de um estranho holocausto que mata subjetividades e gera seres com vidas menos vivíveis, como propõe Achille Mbembe em seu ensaio Necropolítica. O autor camaronês expõe como, desde o nascimento, a determinação de corpos que podem viver e corpos que podem perder a vida sem ser passíveis de luto. Se o luto e os rituais que acompanham a morte nos humanizam, estes que não os merecem, o que seriam? Seriam corpos abjetos que os corpos do poder necessitam usar para manter o poder? Corpos coringa que, como Arthur, mal se inscrevem no laço social? E, no entanto, Arthur tenta desesperadamente encontrar alguém que o escute, como o personagem do texto da Laura. Entre fantasias e delírios com a vizinha, em sua solidão, nas noites insones, deposita num caderno seus pensamentos, cola mulheres nuas, vive seus desejos, escreve frases estranhas de uma impressionante lucidez e inventa piadas sinistras. Esse caderno é uma chance de se evadir da morte psíquica, de transformar a dor em criação, como diz Birman, a loucura em potência de obra. As suas piadas nonsense tragicômicas aludem à solidão e a uma realidade ameaçadora na qual é ele o objeto de riso. No show de stand-up, diante de uma plateia que não o ouve, também não o ouve, ele conta piadas cortantes, buscando ser visto, existir. Mas, por ironia, a visibilidade chega de outra forma. Após assassinar 3 homens que o agridem no metrô, trancado em um banheiro público, em meio a excreções e dejetos do humano, em uma dança ritual, ao ritmo das cordas de um cello dissonante, ele passa a existir na pele do Coringa. Esse momento é um ponto de virada. Arthur sai do engano. A mentira que lhe é imposta, ter nascido para ser feliz e fazer os outros felizes, se desfaz. A trama de sua vida é tecida com fios frágeis e o que surge é o brilho da visibilidade dos que estão marcados para morrer. Humilhado e transformado em assassino, o que ele provoca é estranhamento e uma certa ternura. Surge nesse personagem o mais íntimo de cada um de nós, sentimentos que rejeitamos, violentos, estranhos, que nos pertencem na mais profunda intimidade que só alcançamos por meio de um outro objeto, o que nos é próprio e do que sentimos repugnância. Familiar e infamiliar para Freud, intimidade para Lacan, o mais íntimo nos alcança de fora. Se o sujeito se constitui no laço social e se, como diz Freud, a psicologia do indivíduo, num sentido mais amplo, se faz psicologia social, Arthur Fleck, em sua precariedade psíquica oscilante, vai se desfazendo ao longo do filme e, de certa forma, é um retrato do que observamos na sociedade. O processo civilizatório se esgarça em fios de barbárie, não somente na ficcional Gotham City, mas no dia a dia de nossas cidades. O desequilíbrio de Arthur espelha o mundo da barbárie em que vivemos
em que as forças pulsionais pendem para o caos, para a violência, para o desamparo, provocado pelo estado de exceção permanente em que vivemos, usando as palavras de Agamben. Na tentativa de sair do desamparo em busca de um pai protetor, alimentamos o fascínio por um líder. E tantas vezes na história da humanidade, aquele que de início parecia risível e improvável acaba ganhando visibilidade como salvador da pátria. No entanto, logo percebemos o palhaço do crime. A história nos mostra que a força dessas situações não deve ser banalizada. O ovo da serpente insiste em sua visível transparência. E esse ovo da serpente tem sido mencionado nesse congresso com muita frequência, né? Assim também como é transparente o provável e triste futuro que seguirão esses corpos excluídos, o que nos é apontado no filme quando Arthur Fleck assiste a um trecho do icônico Tempos Modernos. Carlitos patina solto e de olhos vendados em um espaço no alto, sem proteção e sem ver a placa de perigo. Um deslize e a queda no vazio. Não há outra possibilidade para o Coringa. Arthur está sempre vulnerável, sempre à beira de alguma queda. Em O Coringa, a já famosa escada marca, num sobe e desce de ampulheta, a passagem do tempo e da vida. Ela é o cenário da triunfal e dramática descida ao inferno. Com tudo perdido, Arthur passa ao ato. Cria seu próprio fim. Frente às câmeras, quem ele matará? A si mesmo ou ao outro encarnado no apresentador midiático onipotente que lhe aponta a pequenez e a invisibilidade? De que parte sua se livrará? Qual máscara cairá? A partir daí, em meio às cenas apocalípticas de protesto de uma massa em busca de alguma dignidade, ele, Coringa, semi-morto, renasce e, em pé, abre os braços como um Cristo. Em sua paixão, desenha com próprio sangue um sorriso no rosto. Na última cena, em um hospital psiquiátrico, Arthur ri seu riso louco por uma piada que, diz ele, a médica à sua frente não entenderia. Entender as piadas dos coringas é o desafio para nos mantermos psicanalistas nesses tempos sombrios. Concluo com algumas questões que têm sido pensadas nesse congresso e que talvez sejam semelhantes às duas Lauras, né, a Veríssimo e a Katz, no fim dos textos. Poderemos, como psicanalistas, fazer do mal-estar na civilização um elemento propulsor não só como fonte de reflexão, mas também de ações em nossas clínicas? Seremos capazes de uma escuta que nos permita realmente tocar o mundo de tantos coringas que nos cercam, para, enfim, entendermos as loucas piadas e os risos de dor dos que mal têm voz? Saberemos usar a potência do instrumento do nosso trabalho para interferir nessa trama e mudar o final de alguns filmes? É isso. Obrigada. Também não dá para escutar as palmas, Raia, mas belíssimo texto, muito comovente, inclusive. Tive o prazer de ter a Raia e a Dora também na comissão da Diretoria de Cultura e Comunidade. A Raia fez uma análise do filme do Coringa para nós, num evento que a gente tem aqui em São Paulo, que é o Ciclo de Cinema e Psicanálise. E as perguntas, acho que de todos nós, são as mesmas. Nós vamos dar conta, né, do que está acontecendo e como nós vamos dar conta da barbárie, né? Eu vou passar a palavra para a Dora. A Dora, ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela também é psicóloga e mestre em psicologia social pela USP. E recentemente, né, acho que a partir de novembro, a Dora também é a diretora do Instituto aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, futura diretora. Por favor, Dora. Bem, eu quero agradecer muito
E, curiosamente, como a Laura, esse texto que eu produzi, reli, ele se transformou demais, mas eu insisto, talvez, em manter a abertura dele. Até porque assistir esse congresso me permitiu passear por outros textos e dar um outro entendimento para o que eu chamei de relatos selvagens. Aliás, o tema relatos selvagens também tem a ver com a Luciana, porque quando não havia pandemia, eu participei da discussão do filme Relatos Selvagens. E achei muito curioso juntar essas duas ideias, né? O que é transmitido pela linguagem e a selvageria. E eu aproveito esse filme para dar um nome para essa vinheta clínica que eu cito. Então, acho que meu trabalho entra na clínica, e eu estou muito curiosa para ver o diálogo que vai surgir aqui entre nós, diante desses trabalhos tão interessantes, né? Então, vamos lá. Eu enviei o texto, mas também fiz algumas mudanças e peço desculpas, mas o núcleo dele permanece, né? Eu vou manter o núcleo do texto. Eu começo citando uma frase da minha paciente jovem, que diz o seguinte: preciso te contar uma coisa que está me preocupando. Fui cancelada e parei de ser seguida no Instagram por várias amigas. E eu sei o que se passou. Aí ela me conta que segue um homem, que o nome dele está aqui, que eu nunca tinha visto nem imaginava, e este homem está sendo alvo de um movimento feminista, tipo Me Too. E minhas amigas não se conformam que eu ainda seja sua seguidora. Então, é assim que começa esse relato. E aí eu vou um pouco pautar o contexto dessa jovem e o que se passa. E vou fazer o contraste entre esse relato e o que a gente estava trabalhando há mais de 2 anos na análise, né? Então, como é que eu começo? Que a tranquilidade que vinha acompanhando Maria, essa paciente, durante os meses da pandemia, ela foi perturbada por esse relato, que eu denominei selvagem, diante do assombro e da carga de excitação que o acompanha. A Maria, eu preciso citar aqui, ela foi uma das pessoas que decretou um lockdown total. Ela permaneceu no quarto por mais de 6 meses, no quarto da casa, estudando, se alimentando e usando muita rede social. Até eu uso a palavra usando, né? É como se ela fosse heavy user de rede social, como uma espécie de droga. Então, eu a atendia nesse contexto do quarto. Ela é uma paciente que não queria imagem, a gente se falava por voz, né? E 2 vezes por semana eu a encontrava no quarto. Então, durante todo esse tempo, ela ficou muito fechada. Só quero dizer que eu desconheço esse personagem que ela menciona. E ela acha incrível, porque no mundo dela, ele é muito famoso. Como é que eu não conheço, né? E na verdade, ela me dá todas as legendas dele, de quem se trata. Ele é um homem americano, jovem, de origem armênia, eleitor de Trump, e que desfila mansões, carros e mulheres de um jeito glamuroso e posta no Instagram e posta em rede social. Então, ele é um fenômeno de mídia. E naquele momento ele estava sendo alvo de perseguição dos grupos femininos, exatamente pela exibição das mulheres. As amigas da Maria, que eu chamei a minha paciente, elas não se conformam exatamente com esse lado. Como é que ela vai postar e clicar para alguém assim? Eu, na verdade, vou parar na imagem e vou trazer o contexto da Maria. E vou aqui me autorizar a usar uma palavra que eu quero voltar depois, que eu chamei imagem inimaginável. Eu quero frisar essa expressão, porque ela vai dar o ritmo do que eu vou concluir desse trabalho. Que eu acho que, a partir dessa ideia, a gente pode usar a imagem e fazer um uso da imagem que permite circulação de ideias nossas, né? Então, agora eu vou parar e falar um pouco da jovem. Então, Maria é uma garota que eu chamei aqui de misteriosa e complexa. Durante 2 anos de análise, eu pude tomar contato com muitas camadas dela. Os pais são separados e ela vem principalmente através do pai.
que me procura com uma indicação, e quando ele chega, ele já diz o seguinte, que é para eu manter em segredo que ele está me indicando, porque essa revelação inviabilizaria a continuidade do trabalho, porque a mãe, ex-mulher dele, não ia aprovar. Então, já de cara, eu vou participar de uma mentira. Eu tenho que fingir que alguém me achou. E aí eu acho estranho esta mentira, né? E, ao mesmo tempo, vai ficando claro uma relação muito forte da Maria com seu pai, uma espécie de casal parental dentro desse grupo familiar. Essa é a minha hipótese de partida. Bem, as primeiras sessões de Maria são preenchidas com relatos do grupo familiar, com muitas queixas em relação à mãe. Uma mulher suja, que tem a casa suja, sem alimentação, então não tem alimento, não tem limpeza, parece que ela vive num quarto de despejo, né? Numa casa suja e mal cuidada. E a mãe vive dizendo para Maria que ela tem uma vida boa, porque ela tem todo o dinheiro do pai, enquanto o divórcio deixou a mãe numa situação desprotegida. Entremeado esses relatos do grupo familiar, a Maria também me conta uma situação também que é para marcar. Ela me conta que ela tem contato com um jovem que tem idade próxima à dela, mas um jovem muito diferente. Ele é muito rico, ele tem muito dinheiro, ele saiu da escola porque ele não acompanha a escola, ele é um outsider. E que é um cara que faz muito barulho no bairro e na vizinhança, né? Então, o que se passa? A Maria o encontra, vai para a casa dele, passa noites lá e é devolvida. Isso se repete sempre da mesma forma, sempre com o mesmo roteiro. E o que tem de interessante aí é a excitação que essa situação cria e como ela se sente aprisionada nesse roteiro que ela observa e participa. E esse jovem passa a ocupar nossas sessões. Ela sempre repete o mesmo roteiro e ela sempre aceita os convites dele. Poucas pessoas sabem desse relacionamento secreto. Algumas amigas íntimas e eu. Esse relacionamento ela mantém escondido. Só que ela passa pesquisando e todo o tempo a vida deste cara, também nas redes, as namoradas, os passeios. Então, ela é uma voyeur da vida deste jovem, né? Certa vez, ela me conta, antes da pandemia, que tinha algo nele que a atraía. E ela diz que ele faz coisas com ela que ninguém faria, que ele tem objetos, que eles participam de ritos sexuais e que ela fica encantada e paralisada. Esse assunto retorna quando ela me diz que tem algo que ela quer marcar, que tem um aspecto curioso nesse jovem, que ela não pode tocar no pênis dele. E que, se ela tocar no pênis dele, ele entra em delírio. É um objeto do qual ela não se aproxima. E o que a deixa também muito curiosa e intrigada, como se tivesse lá algo de uma espécie de fetiche. Então, eu só queria marcar assim, este rapaz, ele tinha e ainda tem um lugar especial no imaginário de Maria. Ela tinha muitas fantasias em relação a ele, não conseguia deixar de pensar nele, e ele sempre retornava, era um assunto recorrente. Durante o atendimento com ela, a vida dela se transforma. Ela entra na faculdade, ela se distancia do grupo de amigos da infância e passa a desfrutar de outras relações. Grupos de estudo, temas da faculdade que muito a atraem, parece que ela é muito envolvida com esse assunto. Então, essa variável é uma novidade para ela, é um outro mundo, o mundo da faculdade, do curso superior. Mas o assunto do jovem permanece. Então, essa é a situação da Maria. Eu vou agora fazer um corte e falar
do texto que Maria me faz visitar, que é um texto que, para o Freud, era um dos mais belos que ele tinha criado, que é Totem e Tabu. Eu vou visitar esse texto muito instigada pela forma como a Maria se apresenta. E aqui eu vou falar brevemente o que desse texto me ajuda a pensar nesse trabalho com a Maria. Nesse texto do Freud, de 1912, nós somos conduzidos a um passeio pela Noite dos Tempos, onde vai sendo tecida uma conexão muito interessante entre diversas civilizações e culturas e o infantil, e o mundo infantil, o mundo mágico. O desejo do incesto é tematizado como uma das moções pulsionais que engendra os modos do psiquismo. E como o ser humano, desde a sua chegada, vai negociando com as regras que encontra que vão garantir a montagem e a manutenção dos grupos sociais. O atendimento de Maria, como eu já disse, me leva a esse texto, no qual eu vou destacar. Aliás, o texto tem vários aspectos, eu não conseguiria falar dele todo, mas eu vou destacar a figura do sagrado, que vai ter muita importância aqui. O sagrado, tomado por Freud no sentido ambivalente, né? Esse raciocínio que também se aplica ao animal totêmico, proibido, impuro, muito excitante, e que em algumas ocasiões ele fica liberado para uso e consumo do grupo. Oferecido em sacrifício, o animal totêmico fica barrado, mas congrega em si um extremo poder de atração, marcando a identidade grupal. Totem e Tabu também, não podemos esquecer, tematiza a figura do pai, chefe da horda, cuja figura faz coexistir os afetos de amor e ódio em alto grau, num jogo tenso, fenômeno central de nossas vidas afetivas. Pai primitivo, objeto de supervalorização, que vai ofuscar a chegada de cada novo laço. E Freud vai se interessar na vida psíquica pelo trabalho que vai dar a construção de novas tramas, relativizando essa figura de pai sagrado, perigoso e extremamente poderoso. Na constelação de Maria, as figuras investidas passam por um homem todo-poderoso e ela se prestando a ocupar um lugar sexual de extrema excitação. Seus relatos, que aqui qualifiquei como selvagens, nos conduzem a um arcaico que guarda relação com a história das civilizações. Maria encontra-se num lugar proibido e ocupa esse lugar de forma eficiente, sem titubear, numa espécie de sacrifício masoquista, onde se coloca como objeto de prazer do outro. Na família real que ela tem, ela representa a guardiã dos interesses do seu pai, que a elegeu como grande legado de um casamento fracassado e tumultuado. Ela o defende, cuida de suas coisas, coloca-se como escudo diante de uma mãe incapaz e precária. Porém, ela não percebe que também engendra, sem se dar conta, a separação de um casal que lhe deu origem. Isso fica claro quando, recentemente, agora na pandemia, o pai mora em outro lugar distante. O casal decidiu conversar sobre os ajustes de pensão e de dinheiro. E a Maria ficou extremamente incomodada de se imaginar numa situação a três. E ela praticamente impediu que essa conversa acontecesse. O que me faz pensar que para ela parece insuportável estar diante desse casal, barrada como par sexual desse homem poderoso que é seu pai. Eu vou voltar agora ao milionário do pôquer. Eu cortei uma parte do trabalho que eu acho que pouco interessa. O milionário do pôquer, que eu coloquei o nome... Mas eles estão aí. Eu vou colocar para vocês algumas das perguntas. O debate aqui está muito interessante no chat. Nós temos um pouco mais de meia hora e eu vou colocar algumas das questões que apareceram aqui no chat. A primeira é para Laura Katz. E é uma pergunta.
O meu espanhol não é muito bom, vou tentar aqui traduzir em português. O trágico, a pergunta é da Alicia Kilner, e a pergunta é o seguinte: lo trágico seria lo que no tiene solución ou es estar marcado del saber sobre la própria muerte? Em português, o trágico é o que não tem solução ou é estar marcado pelo saber da própria morte? Sí, yo creo está muy buena la pregunta de Alicia, gracias Alicia Kilner. Yo creo que no lo pondría como, creo que la pregunta aparecía en el chat como entre comillas, que lo que no tiene solución, lo cual ya le da un carácter como, hey, no tiene solución. Yo creo que me quedaría más con la segunda parte. Creo que está la marca de y yo lo dije y lo cito, como que la cuestión de la pulsión de muerte está como sobrevolando o sosteniendo o navegando o satelitando todo el tiempo. No lo pondría como cuestión de solución, sino como una cuestión que tiene que ver con un límite. Y el límite está siempre en ese borde que que nos alerta, que nos inhibe y a la vez permite. O sea que hay algo de este límite que también frena y también habilita. Yo tomaría esto más que nada como la marca de la muerte, como como lo planteó Alicia, en esos términos. Obrigada, Laura. Tem mais uma questão que é da Cristina Fulco, e eu acho que ela coloca essa questão para todas vocês, na verdade, embora talvez ela tenha só colocado na primeira apresentação, mas acho que ela serve para todo mundo, porque ela vai falar sobre a formação nos institutos de psicanálise da sociedade. Então, ela fala o seguinte: sobre a atualidade do Freud em relação ao mal-estar na cultura. O que fazemos com o caudal herdado? Como se pensa isto em relação à formação de institutos e sociedades? A aposta pelo desejo e a necessidade de habilitar a criatividade nesses espaços. Não sei se eu consegui traduzir bem, se vocês entenderam, mas como a Dora é futura diretora do Instituto e ela está falando das sociedades e dos institutos e está trazendo a questão do mal-estar e da criatividade nos institutos, acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que começa para Laura, eu acho que é para Laura Katz, não está dizendo aqui, mas acho que pode circular para todo mundo. Yo creo que, digamos, si lo pones, Luciana, en términos de instituto, creo que sí. De todas maneras, creo que también Raya y Laura Verísimo y también Dora hablan como de la posibilidad de la cuestión de la creatividad, habilitar la creatividad renovada, digamos, volver a relanzar algo de lo que se puede inventar. Creo que Raya hablaba de la potencia del creador, ¿no? Habías hecho referencia. Creo que es interesante poder relanzar. Creo que también está en relación a esto de la cuestión del límite y de la muerte, cómo eso puede funcionar también como potencia para adelante, cómo el límite puede potenciar algo de la creatividad. Creo que por ahí yo lo relacionaría un poco también con el trabajo de Raya, ¿no? Como esa creatividad, como el Joker sale a mostrar todo un despliegue desde un lugar muy precario, muy vulnerable, muy débil, muy frágil. Y cómo queda como contracara, ¿no? Pero bueno, doy la palabra a las compañeras para ver qué piensan.
assim, a Laura Veríssimo falou do enquistamento, daquilo que fica enrijecido e que a gente repete, né? Pode falar, Raia. Posso falar? Então, acho que bate um pouco com isso que a Laura disse, que acho que talvez esse insistamento, né, da formação, quer dizer, eu não sei se é uma... Mas acho que uma coisa que é importante é a gente abrir espaço na nossa clínica, né, para ir além da clínica formal do consultório, e acho que as sociedades podem fazer isso através de clínicas sociais, como surgiram na Europa no começo do século XX, e acho que, nesse sentido, os institutos têm condições de abrir, né, um espaço que nunca deveria ter sido fechado, né? Acho que é isso que a Laura também um pouco coloca a partir da colocação do Leclerc, do final, né? Então, vou passar a palavra para a Laura. Bueno, hay muchísimas preguntas, he estado siguiendo el chat, pero en relación a esta, a mí me parece que esto que estamos haciendo acá, ¿no? La relectura de los textos fundadores, ¿no? Como estos de Freud, y la revisión, la actualización durante la formación en los institutos, y siempre me parece muy importante. Lo otro es la participación en, bueno, así como en San Pablo está el DAC, ¿no? Departamento de Asistencia, en Uruguay el Centro de Intercambio, pero en toda Latinoamérica, y también IPA en la comunidad, las sociedades estamos saliendo a trabajar en la comunidad. Y eso es algo, es fundamental, y a su vez es fundamental que sea fuente de reflexión, de análisis y de trabajo sobre lo que se está haciendo. Acá sobre el final del chat hay una pregunta muy provocadora y que me parece muy interesante de, a ver si la encuentro, Isabel Cristina Ferro, ¿no? Se dirige a ti, Raya, pero en realidad es a todos, ¿no? Pensando en Coringa como representante de los personajes invisibles, si tuviese la chance de llegar a un diván, a los cuidados del psicoanalista, ¿cuáles serían sus posibilidades de nuevas tramas en su historia de vida? Bueno, es muy pertinente la pregunta, porque no nos pretendemos poder todo, ¿no? Por eso yo hablaba del otro, del Estado, y Raya en su texto está muy presente en muchos momentos, y de la forma preciosa que Raya tiene de escribir y decir las cosas, y en la película lo vemos muy claro, en ese momento que se recortan los planes sociales. Uno habla por las propias heridas también, acá estamos en un momento de amenaza de que se recorten planes sociales, como Jóvenes en Red, que en 8 años han atendido 8.000 muchachos. Entonces, el trabajo en la interdisciplina, el seguir haciendo actividades y que los analistas en formación participen, actividades en las que invitamos sociólogos, antropólogos, analistas políticos, ¿no? Para pensar con ellos, porque lo peor que podríamos hacer, vieron que yo cito a Leclerc esto del no lugar, lo peor que podríamos hacer es instalarnos en un lugar de saber, de conocimiento, de verdad revelada, eso sería lo peor, ¿no? Entonces me parece que es en la interdisciplina y en el trabajo con todos estos, y de todas estas maneras de que a través de toda la formación, este eje de lo social esté sendo trabajado e pensado. Queria só acrescentar um minutinho, posso? Claro. Só, desculpa, Dora. Não, só porque a Laura falou dessa pergunta,
E, bom, a gente tem que tomar um cuidado, porque o Coringa efetivamente não pediu para fazer análise, então mas ele pede, lá no filme, ele pede para as pessoas, ele pergunta claramente, mesmo para aquela pessoa que não o escuta, que ele diz, você não me escuta, quando eles vão cortar as assistências, ele diz, e quem vai me escutar agora? Então, num certo sentido, o tempo todo ele tenta, né? Bom, e esse caderno, né, que é a possibilidade dele se comunicar e que ele tenta mostrar e que também não é olhado, então eu acho que, sim, acho que a trama se modificaria, não quer dizer que haveria uma solução, como fala a Laura, né? Mas certamente haveria uma mudança na trama, porque é isso que a gente faz, a gente muda a trama, não muda os fios, né? Laura Katz e depois a Dora. Sí, yo quería como retomar, digamos, me parece interesante cómo la cuestión de la temática del malestar, y yo insisto con la cuestión de, digamos, cómo Freud en el texto, y por eso yo lo puse, él, digamos, pone todos los frenos de lo que está ocurriendo, le pone un freno a Roland y le dice, esa eternidad no sirve, no es que no se puede, digamos, conceptualmente, se lo argumenta. Y me parece que por eso yo puse el ejemplo de la carta, porque me parece que también es representativo digamos, le da como cierta perspectiva para adelante, porque no es como lo ilimitado lo que va a dar la tranquilidad de que todo va a funcionar, sino hay algo del límite que es lo que favorece y lo que empuja a mucho de lo que estamos hablando, en el plano de la cuestión de la interdisciplina, como dijo Laura, de abrir campos de diálogos con otros saberes, el campo de cómo plantear los institutos de psicoanálisis en las distintas sociedades latinoamericanas, de cómo acompañar la época en cuanto a las distintas modalidades como planteó Dora, cómo ir incorporando esto en la clínica, de cómo seguir trabajando en relación a estos límites en la comunidad que también, digamos, planteado me parece que es desde como de mantener este texto o estas palabras, no de una manera adorando las palabras freudianas, sino son palabras que permiten que el movimiento siga funcionando. En ese sentido, yo creo que desde mi punto de vista rescaté este intercambio de cartas como una manera de, bueno, hay frenos, hay situaciones, hay complicaciones, estamos en el medio de una muy grave situación mundial. Bueno, y tenemos que seguir escuchando y aportamos y seguimos apostando a la escucha y seguimos apostando al deseo renovado, como, bueno, es desde esa sensación como de frenos que esto sigue moviéndose, ¿no? Y abriéndose en institutos, en comunidad, en la interdisciplina. Esto, gracias. Dora. Acho que todas falaram do aspecto mobilizador do Congresso, né? E eu fiquei pensando no que essas conversas tão interessantes estão nos desafiando. Qual seria a transgressão que está sendo colocada para a gente tentar fazer? Então, eu acho que muita gente, muitas pessoas, ouvindo mesas e ouvindo colegas de outros campos do saber, se perguntaram como é que a gente tem lidado, inclusive com os atendimentos na época da pandemia, uma própria experiência que nós tivemos na Sociedade de Psicanálise de São Paulo, quando se abriu um programa chamado Rede, e que nós nos vimos, assim, também não muito preparados para enfrentar essa demanda. Então, eu acho que tem sempre um pedido de qual passo que a gente pode dar e caminhar e até transgredir. Eu acho que o Congresso convidou a certas transgressões. Eu tenho ouvido
pedidos e demandas de seminários e de conversas e de elementos que estavam fora de uma formação. Dizendo o que a formação pode ganhar e se transformar com essas experiências compartilhadas que a gente tem agora. Eu acho que muitas ideias podem surgir e a gente pode, em cada instituto, discutir isso. Quer dizer, como é que a gente faz o adornamento, né? Porque é interessante a Laura lembrar os pilares do texto Mal-Estar e a gente se perguntar, eles estão vigentes? Isso é uma estrutura psíquica que perdura? Sim e não, né? Quer dizer, com o que é fundamental nesse sentido? No que a gente ainda acredita? Mas também tem um convite para algumas transgressões que eu acho que a gente teria que ousar em cada realidade. Se a gente está sensível a essa realidade, no mínimo, acho que fica um convite difícil, mas necessário, né? Essa é a minha impressão. Agora, eu não acho que é transgressão, eu acho que é da natureza da psicanálise, a experiência clínica, a ousadia. A própria psicanálise nasceu dessa ousadia, de fazer uma coisa que não se fazia antes. Então, eu não chamaria de transgressão, mas eu acho que a partir da padronização da análise didática, como sendo a análise por excelência, e todos os outros atendimentos se tornaram uma análise decaída, é que a gente vai usar a palavra transgressão, porque ela não caberia. A psicanálise é uma experiência clínica, nasce da experimentação. E tem que se abrir para a experimentação, para poder ter uma contribuição maior a dar, além dos nossos textos teóricos, do meu modo de pensar. Eu vou trazer aqui mais perguntas que foram sendo colocadas. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre instituto, formação e sobre a questão do enquistamento que a Laura Veríssimo tinha trazido, sobre o limite, a questão do limite que a Laura Katz traz. Aqui tem uma questão que o Júlio Geller traz sobre a fala da Laura Veríssimo. Eu vou fazer em português, mas vou fazer devagarzinho, tá? Do Manifesto da Associação Americana de Psicanálise, o Júlio Geller cita, sobre o presidente do Brasil, que é definido como representante do autoritarismo, do obscurantismo, que ataca a ciência e a cultura, entre outros aspectos de destrutividade. Diante de ameaças de predomínio da barbárie sobre a civilização, ele questiona até que ponto as instituições psicanalíticas latino-americanas podem se posicionar. Bueno, la pregunta es para mí sola, no es para todos. Não, acho que é para todo mundo. Eu estou selecionando as que todos podem contribuir. Que estamos en eso, que estos pronunciamientos, por ejemplo, que se han hecho desde FEPAR, también desde IPA, ¿no? La separación de los niños respecto a los padres en la frontera, por ejemplo, me acuerdo uno, aquí en la frontera de Estados Unidos, aquí en el Uruguay, cuando la baja de la edad de imputabilidad, y ahora ante una ley de urgencia que pretendía aumentar las penas para los menores, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay se pronunció. Bueno, hay quienes piensan que no deberíamos hacerlo. Creo que el tema de debate es ese, ¿no? Me parece que el colega que allí intervino, no, estaría de acuerdo con nosotros, y él se está preguntando, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Claro, en relación a la situación de Brasil, yo he leído pronunciamientos excelentes sobre lo que se está viviendo. No me acuerdo ahora exactamente de quién, si fue de Febrapsi, creo, ¿no, Raya? Un pronunciamiento en defensa del Amazonas, de las riquezas naturales, de las poblaciones indígenas, ¿no? Y bueno, estamos en eso. Siempre se puede hacer más, y es bueno que insista el deseo de buscar caminos y derroteros, y que nos estemos preguntando en este congreso cómo, de qué maneras
y cuánto más y cuánto poder incidir en lo social, ¿no? ¿Sí, Dora? Sim, me ocorre o teu trabalho tematiza a insistência, né? Que para mim tem a ver com o pulsional. E essa pergunta do Júlio me leva para a resistência, no sentido coletivo. Como é que a gente pode resistir a discursos totalitários? Quer dizer, qual o nosso papel enquanto grupo? Porque isso não é um aspecto individual, eu acho que chama para um coletivo, no melhor dos sentidos. Num grupo de resistência que possa colocar um freio a tudo isso. Quer dizer, como é que a gente se apresenta? Eu acho que é necessária essa apresentação. Então, eu estava pensando em insistência, resistência, né? Nesse sentido até político e grupal, né? Sí, por eso yo en mi trabajo hablo como de, y creo que hay muchos que ya lo han planteado, de estar más presentes en la polis, ¿no? Que yo remitía a lo que decía Joel Birman en la apertura, porque a veces yo misma hacía esa distinción, bueno, como ciudadano tal cosa, como psicoanalista tal otra. Pero ahí Joel dice, no, es como psicoanalistas que tenemos que hablar de determinados temas, ¿no? Me parece que Julio, no sé si, ahora estoy pensando capaz que es un Julio que yo conozco, o que conocí en San Pablo, Raya. Le agradezco la pregunta porque nos está pidiendo pensar más y tal vez hacer más. Laura Katz. Sí. No, a mí me parece que la pregunta es importante, habilita un poco el texto de Laura Verísimo a poder poner esta temática en la mesa. Yo creo que estoy de acuerdo también en relación a lo que Dora dice, a la cuestión de la resistencia y de la insistencia, y sobre todo como que las declaraciones tienen una fuerte apuesta política, y como lo dijo Dora, y que me parece importante que pueda como aparecer la apuesta política, pero sobre todo a nivel colectivo, digamos, todas las declaraciones son colectivas, un poco uniendo lo que hacía referencia a Laura, ¿no? Como que está la cuestión de, somos psicoanalistas, trabajamos, pero formamos parte de federaciones, de sociedades, de regiones, formamos parte de un grupo más grande, y creo que en ese sentido es importante que las individualidades estemos agrupados en cuanto, bueno, sociedades psicoanalíticas, y yo creo que también en ese sentido APSA, que fue la referencia que hizo este colega de la Asociación Americana, fue importantísimo como declaración frente a lo que estaba ocurriendo. También es un posicionamiento fuerte, colectivo, de una asociación psicoanalítica para el resto, como lo fue FEBRAPSI, como lo fue FEPAL en su momento con el Basta Ya, que salió por todos lados, ¿no? A mí me parece como que es una apuesta importante. ¿Quién más quiere hablar? Dora. No, tal vez sería bueno que hablara alguien, no sé, o desde el público, que pensara distinto, ¿no? Porque hay quienes piensan que la abstinencia con la que trabajamos en el consultorio deberíamos extenderla también a los asuntos de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que es un tema de debate, que aquí tengamos afinidad y acuerdos no quiere decir que esto sea general, ¿no? Hay otros modos de pensarlo. Sim. Dora. Olha, eu quero aproveitar e fazer um comentário que veio para mim sobre a confidencialidade. E queria dizer o seguinte, esse trabalho que eu apresento, eu tenho que dizer que ele é uma colagem. E o que tem em comum, vocês podem acreditar, este homem apareceu em 3 jovens que eu atendo. Essa figura surgiu como uma figura midiática. E como esse tema me interessa, que é o cancelamento, a cultura da imagem, eu fiz uma colagem
que talvez alguns pacientes se identifiquem no tema, mas não na narrativa. E então isso me protege de estar falando, eu estou falando de um caso. E eu estou falando de uma outra pergunta que fala aqui também, como é que é esse espelho que chama Instagram? Como é que eu me olho nesse espelho? Onde eu vou encontrar a confirmação do olhar do outro. E quanto isso tem algo de violento, que eu não posso, eu fico submetida a um olhar do outro atroz. Então, só para dizer assim, que eu não estou falando de uma paciente, eu estou falando da cultura das imagens, da figura do pai. Então, só para esclarecer um aspecto da questão da confidencialidade. Esse texto é uma colagem, e que muita gente pode se encaixar. Talvez quem nem está no meu consultório vai se encaixar, porque ele tem sido muito forte, e a cultura do cancelamento e do uso de imagens desta forma, como a gente tem visto nas redes sociais. Só um aspecto. Uhum. E, Sim. Dora, você traz, um minutinho, você traz uma coisa muito importante para a gente também entender a atualidade, que é a questão do pai e da Horda Primeva. E como ainda a gente, passado alguns séculos, milhares de anos talvez, da cultura animista, que o Freud fala em Totem e Tabu, para hoje, como a gente ainda procura João de Deus, Bolsonaro, presidentes, líderes, e mesmo dentro das sociedades de psicanálise, como a gente tem essa dificuldade, precisa se ater a algum mestre e se submeter ao saber do outro, no lugar de desenvolver um saber próprio. E acho que isso também a psicanálise exige da gente, que a gente desenvolva nosso saber psicanalítico, né? Mas volta e meia ficamos todos submetidos ao saber de um outro, idealizando, adorando e se submetendo a várias formas de João de Deus. Talvez o Coringa seja também um tipo de João de Deus, né? Um João de Deus. Ele não dá conta, coitado. A questão é que ele não aguenta. Mas eu acho que isso talvez junte um pouco essa coisa do Instagram e essa situação da anomia, né, da inexistência, né, de um pai. Então, a necessidade, aí vem os pais, né, que são máscaras, que são Instagrams, né? O Instagram são máscaras. E aí a pergunta que veio assim, qual máscara é verdadeira, o rosto? Na verdade, eu penso que a máscara é um pouco como o delírio, ou seja, cada um constrói o seu delírio a partir de aportes pessoais, né? O meu delírio nunca vai ser igual o da Laura, né? O da Luciana. E acho que as máscaras, elas mostram, né? Tanto quanto, né? Quer dizer, se é que existe rosto, né? Porque eu estava aqui até vendo um literato brasileiro que ele diz uma coisa, eu vou ler muito pequenininho. No jogo da mascarada, há uma situação limite bastante conhecido. É aquele em que o indivíduo vai retirando uma por uma as várias máscaras que recobrem seu rosto até a última, que nem por estar no fim de todas deixa de ser máscara também. Enfim, acho que dá para muita conversa essa história, mas talvez as máscaras sejam o que nós procuramos, seja no Instagram, seja nesses líderes, né? Enfim, que a gente aceita de alguma forma. Laura Katz. Sí, yo quería también hacer una aclaración del texto que leí, pero es una aclaración que tiene que ver también con, en parte por la discusión que llevamos adelante, por todas estas cuestiones que hay como que tomar en cuenta de las cosas que están ocurriendo, toda esta temática de las imágenes que trajo Dora, las máscaras, el tema del malestar, la cuestión de la política. Y es un detalle del texto que que tiene que ver también con un replanteo para adelante
nosotros respecto del psicoanálisis. Yo en un momento dije, bueno, tomar la letra freudiana no de una manera así sacra o a la letra, sino poder que la letra freudiana nos permita seguir pensando en todos estos ámbitos y en todos estos lugares que estamos habilitando hoy. Y en ese sentido, cuando yo terminé la última frase de mi trabajo, es que yo digo, lo vuelvo a leer un poquito, el psicoanálisis permite que la apuesta siga en pie para poder hacer frente al malestar, y que hoy mantiene las 3 fuentes enunciadas por Freud en 1929 muy vigentes. Y son, vuelvo a decir las 3, la fragilidad de nuestros cuerpos, la supremacía de la naturaleza, la insuficiencia de normas para regular los vínculos entre los hombres, yo había puesto originalmente, y después tuve que agregar, y las mujeres. Porque me parece que ese es un detalle mínimo, pero importantísimo en todo lo que estamos poniendo para adelante, porque yo creo que también el lugar de las mujeres, Luciana lo hizo en su presentación de todo lo que tenía que ver con su trabajo, me parece que también, porque si no quedamos como muy agarrados a que el discurso psicoanalítico queda como atrapado en lugares muy patriarcales, ¿no? Y que no podemos estar, como dice esa frase tan remanida, a la altura de la época, esa frase lacaniana. Entonces, quería especialmente aclarar este agregado mínimo, pero me parece que bastante representativo para, digamos, también relanzar y volver a poner, seguir manteniendo la vigencia del psicoanálisis. Esto me parece que, y hasta la aclaración, me parece que le da como una perspectiva más fuerte para adelante. O sea que esto era como quería hacer esta aclaración, pero con un conceptual, además de una cuestión puramente de, bueno, releí, no, para mí era importante, nada más, gracias. Nós ainda temos 1 minuto, talvez para todas se despedirem, porque em 1 minuto a nossa mesa vai acabar, mas eu gostei muito de colocar as mulheres como uma questão conceitual. Bueno, acá estamos todas. Agradecer y decir que quedan muchos temas abiertos que me gustaría contestar, en lugar del ideal, la idealización. Me parece que ese es un tema interesante y otros más. Gracias a todas y a todos. Obrigada. Obrigada a todas pela Também agradeço a companhia. todos. Gracias por la invitación, Brasil. Gracias por la invitación, Lu. Imagina, you are welcome. São muito bem-vindas. Seguimos en contacto. Sim, seguimos. Até mais. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau.